Definição de emoção, queridos. Emoção é uma sensação física e emocional que é provocado por algum estímulo, que possa ser um sentimento ou um acontecimento. Então, quando acontece alguma coisa conosco, aflora um sentimento, aflora uma emoção. Então, emoção é tudo que você sente. Estou alegre, estou contente, estou com raiva, estou frustrada, estou com medo. Tudo é sentimento. E isso é emoção também, tá bom? Só que uma das questões assim bem difíceis é que nós não fomos ensinados a lidar com as nossas emoções, né? Eu sou agradecida pelos meus pais, lógico, que eles fizeram por mim o meu melhor, e creio que os seus pais também fizeram o melhor por vocês, que era o que eles podiam fazer ou poderiam fazer na vida de vocês. Mas ao quê? Uns 20 anos atrás, ou até menos, queridos, que se fala muito em gerir emoções, conhecer emoções, ajudar os filhos com esse tema. Então, os nossos pais, os nossos avós, eles não foram ensinados também sobre essa questão de como lidar com as emoções. Então, resumindo a minha fala, tudo é muito novo, né? Essa questão de saber gerir, saber lidar, ter inteligência emocional é muito novo. Então, tudo que nós fomos aprender aqui hoje, não se ressinta com o seu pai, com a sua mãe, ou qualquer coisa desse tipo, porque a gente precisa aprender e é muito novo, é de uns 20, 15 anos para frente. E essa questão de lidar com a emoção vem sendo mais falado, vem sendo mais discutidos e mais aflorado, tá bem? Então vamos lá. Como administrar as emoções? Então nós já descobrimos o que é emoção, né? Emoção são os nossos sentimentos. Aquilo que nos permeia todo dia, flora emoções em nós, né? Ou a gente está cansado, ou a gente está irritado, ou a gente está frustrado, ou a gente está com medo. Isso são o quê? Emoções. Então, como que eu vou administrar isso no dia a dia? Por que, queridos, que eu estou falando dessa maneira com vocês? Porque se vocês não entenderem o que é uma emoção, como que eu vou administrar isso no meu dia a dia? Como é que você vai oferecer isso aos seus filhos? Como é que você vai administrar em você e extensivo à sua família? Então, é por isso que se faz necessário a gente ter entendimento do que seja uma emoção, para depois a gente conseguir administrar isso no nosso dia a dia e conseguir alcançar os nossos filhos, o vizinho, o nosso parente. Por quê? Emoção, ela está envolvida com tudo e com todos no dia a dia, tá bem? Então, como que eu vou administrar as minhas emoções? Você precisa reconhecer. Às vezes, a gente não sabe nem a diferença de estar frustrado, de estar chateado, de estar entediado. Às vezes é difícil você descobrir aqui dentro o que você está sentindo. Então, por isso que é bom sempre estar lendo em relação a esse tema. Por quê? Porque quanto mais você souber, menos refém de situações você vai ficar. Mais esclarecidos vocês irão ficar. E assim a vida se torna um pouco mais tranquila no dia a dia. Porque a própria palavra de Deus diz que o povo perece porque não conhece. Não é? O Isaías disse isso. Então vocês entendem que tudo que me envolve, eu preciso de pelo menos ter um mínimo de conhecimento para eu poder saber caminhar. Então, se eu não sei o que é uma emoção, se eu não consigo dar nomes para essas minhas emoções, como que eu vou administrar? Se eu não sei administrar as minhas próprias emoções, como que eu vou administrar a do meu filho, a da minha filha, da minha esposa, a dos meus irmãos, da minha cunhada, da minha sogra? E junto com as emoções, meus queridos, também a gente tem uma questão muito envolvida, que é o quê? De personalidade. O que é personalidade, Rô? Personalidade são maneiras, formas de eu ser como Rô e vocês serem como vocês. Então, vocês não conhecem pessoas que são mais divertidos, comunicativos, né? Alegres, no termo popular, meio palhação, não é assim? Esses são o quê? Os extrovertidos, né? E tem os introvertidos.
São pessoas que falam pouco, são pessoas mais dadas à fala mansa, tímidos. E dentro da personalidade, queridos, existem 4 perfis que a psicologia nomeia. Eu acredito que vocês já devem ouvir ter falado de temperamentos. Já ouviram, né? Então, tem o fleumático, o melancólico, o colérico e o sanguíneo. Normalmente a gente tem os 4, mas os 2 afloram em nós. Então, se você é extrovertido, comunicativo, brincalhão, você necessariamente você poderá ser sanguíneo e colérico. Normalmente quem também é muito brincalhão, ele é explosivo. Então, tudo é muito aflorado nesse cidadão ou nessa cidadã. E se você é mais introvertido, você permeia pelo fleumático e melancólico. Então, só para os irmãos terem noção que sempre abrange, as coisas abrangem demais. Por isso que nós precisamos nos interessar por conhecer. Então, como que eu sou? Como será que eu sou? Como será que as pessoas me veem? Como será que o meu filho me vê? Desses temperamentos que a irmã Rô está falando, o que será que eu sou? A gente precisa ter essa curiosidade, queridos. Por quê? Porque quanto mais você tiver conhecimento do seu dia a dia, melhor para você. Mas coisas que talvez te preocupem vão ficar de lado. Então, por que eu estou batendo bem nessa necessidade do autoconhecimento? Porque os nossos filhos dependem do quê? Do nosso autoconhecimento para a gente poder o quê? Ensiná-los, principalmente quem tem filhos pequenos. Aí você pode me dizer assim, e aí, irmã Rô, mas os meus filhos já cresceram, então talvez eu tenha ensinado tudo errado, ou parte errado, porque eu não tive alguém que me ensinasse dessa maneira, que eu não tive alguém que me orientasse. Queridos, enquanto a vida, há tempo de correções. Então, tenha um tempo de correção, de sentar, de explicar para o seu filho coisas que talvez hoje te preocupe, que você fez um exagero na educação, por conta de nervosismo, por conta de excesso de trabalho, por conta de falta de algumas coisas que nos eram importantes, e que talvez algum filho, hoje em dia, sinta ressentido com você. Faça reparos. Eu vou abrir um parênteses aqui e vou contar uma situação. Eu tenho 2 filhos, Maria Luísa e Caio. Maria Luísa sempre foi uma menina muito temperamental, de opinião, uma menina autêntica, de opinião forte. E fazia umas perguntas para mim que o meu cabelo ficava em pé. Que para mim, se eu não tivesse, irmãos, entendido a maneira da minha filha ser, com certeza hoje ela não entenderia o que é ter temor ao Senhor, o que é ter respeito ao Senhor, o que é considerar a presença de Deus na vida dela. Eu teria perdido, eu tenho certeza disso. Porque a Maria, ela era assim, direta no pensamento, sem filtro nenhum. Tinha coisas que ela não compreendia, ela dizia assim para mim, mãe, eu acho Deus muito incoerente. Pensa, irmão, se tinha juízo. Não tinha juízo falar um negócio desse, né? E eram coisas que ela não me ouvia falar, e muito menos o Júnior. Como a Stephanie disse, a gente a vida inteira, eu desde os 10 anos estou envolvida com criança na igreja, com adolescente, com jovem, com irmãs. Então, ela foi criada nesse meio, então não tinha o porquê dela ter esses pensamentos. Era assim. E ao invés de eu repreendê-la, Maria, pelo amor de Deus, filha, não fala assim de Deus, que falta de respeito. Eu procurava saber da onde ela tinha tirado aquilo e conhecer a personalidade dela. Foi através da minha filha que eu corri atrás de livros, de pessoas mais velhas para me ajudar. Eu sempre, queridos, dei atenção para as pessoas mais velhas, porque o que eu pensava? Já viver o que eu estou vivendo hoje, então pode me ajudar de alguma forma. Então eu sempre dei atenção para a irmãzinha de cabelo branco, para uma irmã mais velha que eu, para uma mãe que já tinha criado filhos que já estavam mais adultos que os meus. Façam isso, viu? Por menos que vocês achem que vai aprender, ainda assim aprende alguma coisa. Então valorize as pessoas que têm o quê? Experiência de vida. E você vai bem. A diferença é o quê?
Porque você vai analisar se pode ser aplicado no seu dia a dia por conta da sua forma de ser, de viver, ou não. Mas ouça com respeito, ouça com atenção, ouça querendo aprender mesmo. Porque às vezes é através da simplicidade de uma fala de alguém que você aprende e acha uma maneira de educar o filho. Então, Maria Luísa, minha menina, era mais ou menos nesse tipo. E ela era sempre muito pensante. Então, foi através da necessidade de educá-la, de encaminhá-la, que eu comecei a ler, que eu comecei a ouvir, que eu comecei a pesquisar sobre como educar um filho saudável. Os meus filhos não são perfeitos, longe, porque não tem ser humano perfeito. Mas o que era a minha preocupação, queridos? O máximo de clareza, de vida saudável em Deus, eu queria que os meus filhos alcançassem. E eu corri muito atrás. Cada fase de vida dos meus filhos era um livro que eu lia, era uma palestra que eu ouvia. Então, o que eu quero dizer com essa minha fala? Se você, como pai, que diz que ama muito seus filhos, não correr atrás, por quem ou quem vai educá-los, queridos? E nós, como os cristãos que pregamos fé em Cristo Jesus, nós temos ainda duas situações. A gente educa para a vida, no dia a dia, para o nosso mundo, e a gente educa para a vida espiritual e a eternidade com Deus. Então a gente tem duas responsabilidades. Então, se Deus te deu filho, é porque você tem capacidade de ter alguém